Pronto, estou gravando agora. Então, vamos voltar. Só voltando, a gente vai falar sobre soluções, não, tô gravando, acabei de botar para gravar. Então, eu quero que a gente tenha na cabeça o que que a gente está buscando, o que que a gente pode encontrar quando a gente está buscando essas soluções naturais com os óleos essenciais, né? O que que são os óleos essenciais? Eles são o extrato puro das plantas. Eles, inclusive, são úteis no processo de polinização das plantas, né? Alguns óleos essenciais, como que são extraídos da flor, muitas vezes eles têm essas propriedades de, assim como eles são capazes de atrair os polinizadores para poder fazer essa reprodução natural das plantas, eles também são capazes de estimular a feminilidade, deixar aflorar a feminilidade, por exemplo, que é um dos mecanismos de conquista das mulheres, de sedução das mulheres. Então, alguns óleos essenciais que são extraídos de plantas, eles têm essa propriedade de deixar aflorar a mulher que existe dentro da gente, para que a gente se torne mais feminina. Então, às vezes, quando a gente está buscando, por exemplo, né, melhorar um pouco esse lado feminino, e aí com isso, às vezes, ele pode ser dito um pouco como afrodisíaco e tudo mais. Ele normalmente vem das plantas, muitas vezes eles vêm das flores. A matéria-prima, ele é uma matéria-prima para a indústria cosmética, né? Eu acho interessante que, às vezes, a gente está buscando, vai lá na farmácia, pagar caríssimo por um produto industrializado e dentro dele, o princípio ativo dele, uma das principais matérias-primas são os óleos essenciais. Isso para cosméticos, isso para remédios e mesmo na indústria alimentícia. A indústria alimentícia usa muitos óleos essenciais. Quando a gente vai ver lá flavorizado ou aromatizado naturalmente, isso vem dos óleos essenciais, que como são muito concentrados, podem ter também essa função na indústria alimentícia, tá? E eles são um mecanismo de defesa natural das plantas e das células. Os óleos essenciais, eles surgiram, né? Alguns estudos indicam que eles surgiram quando as plantas saíram do meio aquoso, né? Lá, milhões de anos atrás, a gente tinha as plantas só, simplesmente debaixo da água. Quando a vida começou a aparecer fora da água, e aí, consequentemente, a gente começou a ter plantas fora da água, elas começaram a ter que buscar mecanismos de defesa contra o ambiente que as cercava, né? Contra vírus e bactérias que existem só aqui no nosso ambiente, no ar que a gente respira e onde elas estariam submetidas. Então, por seleção natural, passaram a sobreviver aquelas plantas que tinham esse mecanismo de defesa através dos óleos essenciais que começaram a surgir, certo? Então, quando a gente está nessa busca de uma solução natural, é porque a gente muitas vezes está cansado dessa abordagem moderna de mercado. Porque muitos remédios que a gente busca na farmácia, eles estão ali para atenuar os sintomas. Quando a gente compra alguns antivirais, alguns antigripais, eles estão ali, eles não combatem o vírus da gripe. Eles amenizam os sintomas da gripe. É completamente diferente, né? E com os óleos essenciais, não. Você tem uma abordagem natural que vem das plantas e que é capaz de realmente ajudar o nosso corpo a se fortalecer para combater algumas dessas manifestações, tá? E o interessante é que hoje eu até comentei isso, né, num stories que eu fiz de manhã, é que às vezes quando a gente vai ver o custo dos óleos essenciais, eles são mais baratos do que se a gente for buscar uma solução na farmácia. Porque tudo que a gente precisa está muitas vezes em uma ou duas gotas que custam centavos, né? E você tem a possibilidade de você ter esse óleo essencial na sua casa, à sua mão, de uma forma natural e de uma forma que é barata no final do dia. Uma coisa que eu também comentei outro dia é que nos Estados Unidos a gente está com uma estatística horrorosa que a terceira maior causa de morte nos hospitais americanos é em função
dos médicos estarem absolutamente estafados e com isso eles não conseguirem dar um diagnóstico correto e com isso a gente ter erros médicos por conta dessa estafa, né? Então, gente, vamos evitar ir para o hospital, vamos cuidar proativamente da saúde de uma forma segura, com produtos de boa qualidade, né? Um pouquinho de história que às vezes algumas pessoas falam, ai, descobriram esse negócio de óleos essenciais, né? Que legal essa descoberta dos óleos essenciais, mas isso não é uma descoberta recente. Pode ser recente para a gente que está aqui no Brasil e que não tinha um produto de tamanha qualidade que estivesse fazendo um bafafá tão grande no mercado, né? Mas tem histórias datadas aí de 3.500 anos antes de Cristo, que os egípcios usavam extratos de plantas para fins de saúde, para fins cosméticos e para fins religiosos. Então, a gente tem esses registros de Hipócrates, pai da saúde moderna, que usava plantas para os seus pacientes em 460 a.C. e por aí vai, né? A gente tem muitos registros de óleo, de uso dos óleos essenciais, mas realmente foi Jean Valnet, em 1943, que começou a falar efetivamente de óleos essenciais. Antes era só usar uma planta que a gente tinha o conhecimento lá, que alguém em algum momento descobriu uma propriedade que era bom para aquilo, mas Jean Valnet efetivamente usava os óleos essenciais em soldados pós-guerra. E quais os benefícios que os óleos essenciais podem trazer para a nossa saúde? Vários, como, por exemplo, acalmar uma irritação da pele, promover uma digestão saudável, apoiar o sistema imunológico. Boa noite, gente. Boa noite para vocês do Instagram que estão com a gente. Estimular uma regeneração celular, combater bactérias, fungos, outras infecções, são antissépticos, aliviam dores. E quando a gente diz que um óleo essencial, por exemplo, ele combate bactérias, que ele é bactericida, fungicida, que ele é antimicrobiano, essas são propriedades que estão atestadas clinicamente. Isso não é um achismo, eu não canso de dizer isso, gente, isso é ciência. A gente tem inúmeros estudos, inúmeros artigos sobre cientistas e médicos fazendo experimentos em laboratório, in vitro, sobre a atuação de óleos essenciais. Então, quando a gente diz que os óleos essenciais são bactericidas, que o cravo, que o orégano é bactericida, isso é científico, é cientificamente comprovado, tá? Eu tenho, às vezes, muita dificuldade da pessoa entender. Outro dia, uma amiga minha veio falar, mas, nossa, os óleos essenciais têm o que dentro deles? Os óleos essenciais têm a natureza dentro deles, têm o princípio ativo de diversos medicamentos que vieram depois através de você buscar um princípio ativo da natureza e fazer um remédio sintético, né? Então, a gente precisa entender que os óleos essenciais são científicos, eles não são astrologia, não é uma questão de efeito placebo, como às vezes eu já ouvi falar de algumas pessoas. Gente, isso é ignorância, os óleos essenciais não tem qualquer coisa, menos efeito placebo, né? E são diversos fins terapêuticos, diversos usos terapêuticos, boa noite, para os nossos óleos essenciais. E por que a gente deveria usar, todo mundo deveria usar óleos essenciais? Porque eles funcionam. Eles funcionam. Eles são capazes de penetrar nas nossas células para combater, às vezes, um vírus que está lá dentro. Eles são capazes de entrar no nosso sistema nervoso central, atuar no nosso sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções, que é responsável pelas nossas memórias, e com isso ajudar a gente na gestão das nossas emoções, né? Eles são altamente concentrados. Uma gota de óleo de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta. Então, por isso que eles são acessíveis. Se a gente for ver quanto é que custa uma gota, que é o que a gente muitas vezes precisa, só uma gota, eles não são caros. Eles são um investimento na nossa saúde proativa. E por que os óleos essenciais da doTERRA? Por que eu amo a doTERRA? Pela qualidade. Porque pela primeira vez a gente tem aqui no Brasil uma empresa que está absolutamente comprometida com a transparência da qualidade do produto que ela está oferecendo para a gente. Pela primeira vez a gente tem um óleo essencial que você consegue saber exatamente o que tem dentro de um vidrinho.
Cada vidrinho tem um número de lote e nesse número de lote você consegue saber exatamente os testes que foram feitos para aquele lote produzido. Não é um teste feito há 5 anos atrás, há 8 anos atrás, há 10 anos atrás, que em algum momento a empresa submeteu para as empresas, para os laboratórios de teste e que hoje ela disponibiliza como sendo de todos os óleos que ela produz. Não, é cada vidrinho que é testado, tá bom? O hortelã-pimenta, ele serve para quê? Já que eu falei do hortelã-pimenta. Ele revigora os pulmões, ele promove saúde respiratória, auxilia na digestão, acalma o estômago, diminui tensão na cabeça esporádica, de vez em quando aquela dorzinha de cabeça, ele pode ajudar. Refresca o corpo, então baixando a febre, ajudando no desconforto dos fogachos de menopausa. E ele ajuda a gente a aumentar o foco e o estado de alerta. Tudo isso você consegue com hortelã-pimenta e com uma gota do hortelã-pimenta, né? Então, isso é bacana, essa variedade, essa versatilidade nos óleos essenciais, por conta da complexidade dessa estrutura de tantos elementos químicos naturais que tem dentro do óleo essencial, a gente consegue vários benefícios num mesmo vidrinho. Por que, então, explorar essas soluções naturais para a sua saúde, né, em detrimento de consumo de sintéticos? Porque a gente vai na causa do problema, a gente não mascara o sintoma, a gente não está aliviando os sintomas da gripe, a gente está realmente ajudando o nosso corpo a combater a gripe. Porque são naturais, são seguros se eles forem usados da maneira correta, né? A gente tem que lembrar que os óleos essenciais, eles normalmente precisam ser diluídos, que alguns podem ser ingeridos, eu vou falar disso mais para frente, mas muitos não, que eles precisam ser diluídos de acordo com a frequência de uso, com o local do corpo onde eu vou passar. Eu já falei isso num post meu, então quem ainda não sabe disso, dá uma olhadinha lá para ter certeza de que está usando seu óleo essencial da maneira segura, né? Como eu disse, eles são mais baratos, na grandíssima maioria das vezes, ficam disponíveis na sua casa, imediatamente, à sua mão. Eles não têm a data de validade que aquele xarope que você comprou para o seu filho, que você abriu na gripe passada, na tosse passada, agora que você tem que comprar outro e gastar mais dinheiro e gerar mais lixo, porque ele só vale durante 15 dias depois de aberto. E ele praticamente não causa efeitos colaterais. Existem, sim, contraindicações, mas uma vez respeitadas as contraindicações e uma vez respeitado o uso, a gente consegue efeitos colaterais. Tem alguém que entrou sem botar no mudo, eu vou pedir ajuda para botar no mudo. Para todo mundo ficar no mudo, por favor. E eles podem ajudar a gente de diversas formas, né? Seja na base da nossa pirâmide de bem-estar, que é ali se alimentando direito. Então, a gente tem vários óleos essenciais, como, por exemplo, o Zengeste. Eu vou mostrar um pouco, vou falar um pouco dele, que é um óleo que ajuda a gente na digestão, ajuda a gente depois no processo todo de eliminação, né? No processo de intestino grosso, intestino delgado. A gente tem óleos que ajudam a gente a fazer os exercícios diários que são necessários para manter a nossa boa saúde. Então, o próprio hortelã-pimenta que eu comentei, ele abre muito as vias nasais, então com isso a gente consegue aproveitar melhor, oxigenar melhor o corpo e aproveitar melhor o exercício, né? Ou o Deep Blue, que é a nossa mescla muscular, que vai ajudar depois do exercício para a gente ter menos acúmulo de ácido lático, para que a gente possa recuperar aquela musculatura e estar bem no dia seguinte. E óleos que vão ajudar na gestão de estresse, a reduzir as toxinas do nosso corpo, como, por exemplo, lemon, como, por exemplo, grapefruit. E óleos que vão ajudar a gente a fortalecer o corpo num cuidado proativo, como, por exemplo, a nossa mescla On Guard, que é feita com cravo e com canela, e que pode ajudar muito o nosso sistema imunológico a ficar fortalecido e a gente ficar menos suscetível a essas variações de tempo, a alguns desconfortos sazonais que podem aparecer nessa época do ano, né? A lavanda, por exemplo, é um daqueles que eu comentei que pode ajudar na gestão do estresse.
A gente tem ele muito famoso, né, como um óleo que acalma, mas ele não só acalma as nossas emoções, ele acalma também irritações na nossa pele. Quando a gente está com alguma coceira, alguma coisa que está incomodando, algum desconforto na nossa pele, a lavanda provavelmente vai ajudar, né? Ele é um antisséptico natural. Inclusive, algumas propriedades da lavanda foram descobertas quando um cientista químico ele estava produzindo, na verdade, ele era um engenheiro químico que estava produzindo tintas e no processo deu super errado e ele queimou fortemente o braço dele e ele passou o óleo essencial de lavanda, né? Todo mundo estava... o braço dele estava quase necrosando quando ele estava usando o medicamento normal e ele começou, então, a usar o óleo essencial de lavanda e aquela queimadura foi suavizando, foi cicatrizando, porque ele é antisséptico, porque ele acalma a pele, então aquela queimadura foi suavizando, foi tratando, foi passando aquela infecção e o braço dele ficou bom. E assim ele fez um boom, né? Um estardalhaço com relação às propriedades que ele tinha descoberto do óleo essencial de lavanda. Né? E eu queria falar um pouquinho de por que o nosso produto é tão especial, né? Uma vez vieram falar comigo, mas Fabi, poxa, eu não consigo, uma aromaterapeuta veio falar comigo, Fabi, eu não consigo confiar na doTERRA, porque como que uma empresa de óleos essenciais que se diz séria pode estar fazendo um modelo de venda direta como esse, com tantas pessoas. Realmente são muitas pessoas. São mais de 6 milhões de pessoas no mundo consumindo os óleos essenciais da doTERRA. E aí me falam, como que a doTERRA tem óleo essencial para tanta gente? E eu vou dizer algumas coisas para vocês. Por exemplo, os produtores que trabalham com a doTERRA trabalham só com a doTERRA. E por isso que ela consegue, inclusive, ter o controle tão rígido na produção dos óleos essenciais, né? Mas não é só isso, porque o óleo essencial, quando ele é muito raro, ele esgota também na doTERRA, né? Eles ficam em falta. A doTERRA tenta que isso não aconteça, fazendo um processo de armazenagem bom, tendo uma boa quantidade de produtores, mas às vezes é possível de esgotar. E a doTERRA assumiu um modelo de venda assim, direta, né, de marketing de rede, porque a missão da doTERRA é levar um óleo essencial, pelo menos, para cada uma das pessoas, por entender que esse cuidado genuíno, esse cuidado proativo e natural vai levar o bem para as pessoas, o bem-estar para as pessoas. Então, a missão da empresa é levar bem-estar para a casa de todo mundo. E não tem forma mais eficiente do que você empoderando cada um dos usuários a fazerem esse compartilhamento. E, apesar disso, é uma empresa que tem uma responsabilidade ambiental, uma responsabilidade social que eu não conheço em outra empresa. Em outra empresa de óleos essenciais, eu não conheço. Se vocês conhecerem, vocês, por favor, me apresentem. Aqui no Brasil, eu não conheço. Eu vou passar um videozinho para vocês que mostra um pouquinho do que eu estou querendo dizer. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui para vocês. Mais uma vez, para o pessoal do Instagram, eu quero dizer que se vocês quiserem me acompanhar pelo Zoom e ver os slides que eu estou mostrando e ver a apresentação que eu estou fazendo, vocês fiquem à vontade de pegar o link pela internet. Está lá no meu Linktree, como aula de quinta-feira, mas é de hoje. Por favor, me digam se vocês estiverem ouvindo bem. Se tiver qualquer problema, me digam, tá bom? Eu tô com uma pequena instabilidade aqui, mas estamos indo. Esse vídeo, ele fala sobre o vetiver numa região do Haiti. As we hiked up the mountain to be able to meet with the people who were harvesting the vetiver for us. The first reaction I had was hope. It was beautiful. It was lush and green. It was very different from what you see in the cities in Haiti.
ficaram The next thing impressionados. I really noticed was how hard they work. Their Mas depois, quando eles foram vendo a dificuldade que os calloused hands, their weathered faces, but they took pride in their work. Vetiver is a really interesting crop in that it's a very hardy grass. It can grow just about anywhere. That was introduced there primarily for the fragrance industry, and we have targeted for the aromatherapy industry specifically, both with our partners on the ground there and the cooperative we're working with to grow our raw materials. The manual labor required to harvest vetiver is quite incredible. It's much harder than what I ever imagined. And they do this day in and day out. Not only do they pull the vetiver plant out of the ground, but then they've got to take a stick and they've got to beat the dirt out of the root system so that all they have left is just that pure vetiver root. 15 days to produce 1 gallon of oil. 500 of these bells to fill up one of those 20-foot tall stills, and after it's harvested you'll get 1 gallon of oil for 5 guys' work for 15 days. Haiti, being the poorest country in the Western Hemisphere, truly is an ideal place for co-impact sourcing. They have tens of thousands of small-scale farmers who are largely unorganized, and our being able to go there and truly make an impact, a difference in a country that badly needs it, presented us a great opportunity to undertake our sourcing initiatives there. Planifier sous quantité vétiver qui pour et récolter. Pour comprendre, pour nous capables de quitter vétiver avec dans terre pour une bonne planification, bonne gestion qui fait là-dedans, ni au point de vue champ, ni au point de vue en d'un bureau qui va gérer. As we met with the cooperative and to be able to Eles se reuniram com cooperativas, e vocês vão ver assim que o vídeo voltar. Eu convido vocês, tá, a verem outros vídeos, tá no YouTube, no canal da empresa, outros vídeos sobre o Co-Impact Sourcing, que são vídeos falando das comunidades que eles atuaram já, algumas delas, né, não tem vídeo sobre todas. Um trabalho muito bonito de apoio a várias comunidades, a várias localidades onde estão as produções dos óleos essenciais, porque a empresa entende que você não pode ter tanta necessidade quando você está fazendo uma parceria, né? Então, de alguma forma, eles tentam mudar a vida dessas pessoas e eles conseguem mudar a vida dessas pessoas. Eles conseguem. Eles têm a habilidade, eles têm a capacidade de entender o que aquelas pessoas precisam e então levar isso a elas. E isso é muito bonito. Isso é realmente muito importante. Really understand some of the challenges and trials that they were dealing with. First of all is that the income that they were receiving was not sustainable. They would go out and harvest vetiver as they needed it, but it didn't sustain them throughout the year to be able to provide for their family, to provide the food that they needed, to be able to provide even the simplest of things like education. They couldn't afford to send their children to school because they didn't have that sustainable stream of income throughout the year. Today we had a great meeting. They proved to me personally, I even cry after hearing certain things, you know, that makes me
more motivated to have those people working very hard in the vetiver field to make it a better life. Even if I have a distillery and I don't have those people, I won't be able to work. And even if those people have their field full of vetiver and they don't have their distillery, nobody will be able. But it's like a chain on a motorcycle, on a bicycle that is going thief after thief, you know. So we have been doing that work, and having a company like doTERRA, you know, coming and have the same vision and same route, and have all the Haitian in the vetiver field have a better life, including myself. What touched me the most as we met with them is to discover that they had no access to clean water, and that they were traveling for 3 hours every single day to be able to collect water that wasn't even drinkable. This was really very touching to hear, you know, certain people in 2014 that didn't have water, you know, to even bathe or water to even cook their food. They have to walk hours from where we were to get a single gallon of water. And myself, I don't accept that. I want to change their way of life, but I won't be able to make a miracle. As we sat there, and we understood the desires of their heart to someday have water, we made a commitment that we would bring that to them. Make a difference. We can do that because that's what we stand for. Agora me digam se não é de se emocionar quando você vê um vídeo como esse, né? Quando você vê um vídeo onde você descobre que os produtores de vetiver, se eles não colherem o vetiver no final do ano, eles não têm dinheiro para colocar os filhos na escola. E a doTERRA é uma empresa que é capaz de falar para os produtores que estão trabalhando com elas: não se preocupem, eu quero o melhor vetiver possível, então eu vou te pagar um adiantamento para que você possa colocar os seus filhos na escola e ainda assim você deixe o meu vetiver lá e colha ele apenas em março. Colha ele em março para que eu possa ter o melhor óleo essencial possível. E você vai ter os seus filhos na escola. E 3 meses depois que eles estão começando a trabalhar com essa comunidade, com essa cooperativa, eles levam água potável para eles, que eles precisavam andar dias para conseguir uma água potável. Então é isso, trabalhar com a doTERRA e consumir doTERRA é isso. Esse é um dos exemplos que a gente tem do que é esse trabalho de co-impact sourcing, né? Que é uma forma responsável de produção dos óleos essenciais. Quando a doTERRA vai na Somália e ela faz uma parceria com os produtores da Somália, ela também leva, por exemplo, uma bióloga para a Somália para poder explicar para aquelas pessoas como que eles vão extrair aquele óleo essencial sem danificar o meio ambiente, de forma que o meio ambiente possa trazer isso de volta para a gente, de forma que o meio ambiente possa se renovar e que aquele óleo essencial, a extração daquele óleo essencial não seja predatória. Isso é o programa Com Impacto. E não só isso, a gente tem também a Fundação Healing Hands. Quando a gente compra um óleo da doTERRA, quando a gente ajuda a divulgar, a propagar a beleza dos óleos da doTERRA, a gente está também ajudando a Fundação Healing Hands, que é uma fundação
que visa trazer cura e esperança para o mundo. Então, eles têm, por exemplo, eles se dedicam, eles ajudam uma ONG, né, que leva educação, segurança, dignidade para meninas no mundo todo, distribuição de kits de higiene íntima para meninas que às vezes tinham que ficar trancafiadas dentro de casa no período menstrual porque não tinham informação, porque não tinham kits de higiene para poderem sair de casa, né? A Doterra, ela ajuda uma outra ONG, que é uma ONG que é dedicada a resgatar crianças do tráfico sexual e da escravidão. Então, quando a gente está consumindo um vidrinho de óleo essencial da Doterra, a gente está fazendo bem a todas essas pessoas, através da Fundação Healing Hands ou através do nosso Co-Impact Sourcing. Como eu falei da Somália, na Somália vem o frankincense. Ele é um dos mais preciosos, ele é o mais precioso dos óleos da antiguidade. A gente encontra frankincense e alguns outros poucos, como mirra, por exemplo, sendo encontrados junto com as tumbas dos faraós, de tamanho preciosismo que era considerado aquele óleo, né? Ele foi dado de presente para o menino Jesus, está na Bíblia. Ele é um ótimo nutriente cerebral, ele é usado topicamente para embelezar a pele, ele é dito como um óleo mumificador ótimo para as linhas de expressão, ele potencializa o efeito dos outros óleos essenciais. Então, assim, é um óleo super especial e que tem que ser extraído por pessoas especiais. E se as pessoas estão passando necessidade, se as pessoas estão preocupadas porque não tem escola para os seus filhos, se as pessoas estão preocupadas porque não tem hospital de atendimentos básicos, como que as pessoas vão poder ter uma vibração intensa e boa para poder produzir o melhor frankincense? E então a Doterra, ela, junto com o seu programa Com Impacto, promove esse bem-estar para que eles possam também produzir de forma apaixonada aquele óleo essencial. O melaleuca, que vem da Austrália, que a gente pode botar no nosso shampoo para nutrir o nosso couro cabeludo. Atenção, o shampoo que a gente vai colocar, não coloquem nesses shampoos cheios de berego-dego que a gente compra na farmácia e nas lojas de produtos caríssimos de estética. Cuidado, porque ele pode reagir com essas químicas sintéticas e dar um revertério, tá bom? Mas ele limpa e rejuvenesce a pele, ele é excepcional para ajudar no excesso de seborreia, nas peles oleosas, ou então em acne, porque ele é extremamente fungicida e antiviral, então ele ajuda a secar a acne. Eu tenho, assim, relatos maravilhosos das pessoas que começam a usar e em pouquíssimo tempo tem resultado. E tem resultado, gente, usando menos de uma gota. Porque quando a gente faz uma concentração para usar no rosto, a gente faz uma concentração de 0,5%. Isso significa que a gente vai botar 2 gotas para 10 ml. Ou 10 gramas de um gel, de um creme hidratante, qualquer coisa. Mas é muito pouco para você ter tantos benefícios. Como é que a gente usa os óleos essenciais, né? De forma aromática, já falei, o hortelã-pimenta, quando a gente cheira, abre as vias nasais. De forma tópica, acabei de dar um exemplo, né? Dei o exemplo aí da melaleuca, que passa no rosto, mas também temos o exemplo do Deep Blue, que eu comentei, para você usar aí depois do exercício físico, para você evitar o acúmulo de ácido lático, para você melhorar a recuperação da sua musculatura. E eles podem ser usados, sim, como flavorizantes. A gente chama de flavorizante aqui no Brasil, tá? Porque assim foi um pedido dos nossos órgãos para que a gente possa falar realmente de ingestão dos óleos essenciais, mas atenção, porque ingestão segura de óleos essenciais, só óleos essenciais que tenham o certificado CPTG. Por quê? O certificado CPTG, que é o certificado de pureza e grau terapêutico que a Doterra tem, ele é só para a Doterra, porque ele é patenteado, e outra empresa poderia ter algo semelhante, mas ainda não conseguiu ter a transparência a transparência da qualidade e do controle do processo produtivo a ponto de ter o seu próprio certificado reconhecido pelos órgãos institucionais brasileiros, ok? Estou falando de Brasil.
E um dos exemplos é o lemon, que tem o quê? A maior parte do lemon é constituído por uma substância chamada D-limoneno, que só está presente na casca do limão. E essa substância D-limoneno, além de ser super refrescante, ajuda na depuração do nosso sangue. Olha que beleza você poder botar 2 gotinhas lá em 1 litro, tomar ao longo do seu dia e você ter tanto benefício, né? É bom demais. Além de você poder usar nas suas receitas, é claro, né? Então, o Deep Blue, que eu comentei, alivia as dores musculares, as articulações. Você pode aplicar antes e depois de se exercitar, nas articulações que estão doloridas e cansadas. Então, quem costuma ter dor nas juntas, ele chega a ajudar até a dar uma aliviada nos desconfortos de quem tem aquelas dores horrorosas depois da chikungunya, de uma forma natural. Isso é ótimo, porque às vezes a pessoa fica ali, ficaram 3 anos tomando corticoides todos os dias para poder suportar esse desconforto, né, que é muito chato e não tem muito o que se fazer. E você pode usar para uma massagem muscular profunda. Então, alô, pessoal da estética, alô, pessoal da massagem, o Deep Blue é excelente para isso. E os óleos que estão aprovados para a gente falar de ingestão aqui no Brasil são o basil, que é o manjericão, a lavanda, o limão, que a gente acabou de falar, o On Guard, que é a nossa mescla do sistema imunológico, o orégano, o hortelã-pimenta, o alecrim e o zengeste, que é uma mescla que ajuda a gente no nosso sistema digestivo. Vou falar sobre isso também, tá? Então, falando do zengeste, ele auxilia em desconfortos digestivos, em momentos de descontrole intestinal, você pode passar na sua barriga para ajudar o bom funcionamento do trato intestinal, ajudar em momentos de enjoo aromaticamente, cheirando ele, ajuda muito as gravidinhas no primeiro trimestre da gestação e principalmente ainda mais aquelas que têm o azar de irem enjoando até o final, porque isso acontece em alguns casos, né? E ele pode até ajudar alguns desconfortos de cabeça, porque tem algumas dores de cabeça que são, sim, fruto de problemas digestivos, e o zengeste ajuda muito. E para mim, gente, já até me ajudou com sinusite, tá? Eu já usei o zengeste para me ajudar em sinusite e deu super certo, ok? O On Guard, que é a nossa mescla do sistema imunológico, ele auxilia a nossa função imunológica, ajuda no período de baixa imunológica, por exemplo, num ciclo menstrual, alô mulherada, né? Eu, pelo menos, sempre sinto que a minha imunidade dá uma baixada quando eu estou ali no ciclo menstrual. Protege contra ameaças ambientais, então quando você coloca no seu difusor e ele está ali no ambiente, você não propaga de um para o outro. Para mim, isso tinha que estar em todas as escolas, porque você ia evitar esse contágio de criança para criança que a gente tem, que a gente sabe quando a gente é mãe, que é tão comum, né? Um fica gripado e todo mundo pega, né? Porque ele contém o antioxidante mais potente da natureza, que é o óleo essencial de cravo. Então, como eu disse, difundir no ar pode eliminar essas ameaças que estão em partículas em suspensão. Tem também o Breathe, que é a nossa mescla para o sistema respiratório, mantém as vias aéreas livres para respiração, dá suporte à saúde respiratória. Dependendo da pessoa, você pode usar todos os dias para dar uma fortalecida nisso. Às vezes, pessoas que são dependentes de bombinha podem ser muito beneficiadas por esse óleo. Ele pode ajudar a reduzir sentimentos de tristeza e ansiedade no período menstrual, ou, na verdade, em qualquer período. Mas por que sentimentos de tristeza e ansiedade? Pela medicina chinesa, o nosso pulmão, ele guarda as nossas tristezas, guarda as nossas angústias, às vezes, e com isso ele gera ansiedade. Quando a gente está nutrindo o pulmão, quando a gente está tonificando o pulmão, a gente está ajudando também nisso, né? E eu uso muito ele, junto com o de baixo, que é o Serenity, para inalar à noite e melhorar a minha qualidade de sono, porque o Serenity, ele promove relaxamento, ambiente ideal para um sono restaurador, quando a gente coloca ele no difusor para ficar no ambiente, relaxamento, acalma os sentidos. Você pode colocar na banheira do seu filho, quando você for tomar banho, para ele ter aquele banho noturno bem relaxante. Pode botar na nuca, no peito, enfim. Você pode usar os óleos essenciais de várias formas.
E aí, depois de tudo isso, eu pergunto, né? O que vidas que você gostaria de mudar? Quando você está buscando toda essa solução natural para a sua vida, que vidas você gostaria de mudar? A sua? A de outras pessoas além da sua? Ou o seu próprio futuro? Por quê? Porque você pode ser um consumidor para você experimentar esse benefício dos óleos essenciais, o que uma vez que você experimenta, naturalmente você pensa nas pessoas que você conhece que podem se beneficiar com isso, e aí com isso você começa a querer compartilhar esse benefício, esse bem-estar, né? E existe sempre a possibilidade de, como eu, você trabalhar nessa construção, construindo até um futuro para você através do compartilhamento do bem-estar. Então, seja qual for o seu perfil, seja o que for que você está buscando, se seja o seu próprio bem-estar, ou seja, você conseguir atingir outras vidas e levar esse bem-estar para outras vidas, a doTERRA pode te ajudar, eu posso te ajudar. E como é que eu compro? O que você compra, né? Fala com quem convidou você para assistir essa palestra, para que a pessoa te oriente, para que a pessoa te mostre o caminho, né? Mas eu quero deixar aqui uma dica. Uma vez que você começa a consumir os produtos da doTERRA, tem uma forma muito inteligente de comprar, que é através do nosso programa de recompensas, que se chama LRP. O que é bacana nisso? Quando você compra pelo LRP, você sempre ganha de volta o frete que você paga. Então, é como se o frete saísse de graça, né? Você ganha o frete que você paga. Como que você ganha? Você ganha em pontos. É um programa de milhagem. Você vai acumulando pontos que depois você usa para resgatar produtos da doTERRA. Tem coisa melhor? Não tem, né? Quando a gente está apaixonado pelos olhos, a gente quer mais poder ter mais e mais deles, e tem sempre algum faltando na lista. Ou a gente tem que repor, ou a gente vai comprar o próximo para alguma coisa que a gente ainda não tem. E dependendo do valor da sua compra, você pode ter de 10% a 30% daquele valor da compra também retornando em pontos para você. Então, gente, de repente, para dar um exemplo para vocês, tá? Se você comprar um olhinho por mês, e simplesmente juntar os pontos equivalentes ao frete que você vai pagar, depois de 3 meses você consegue resgatar um lemon ou um lemongrass, que é o capim-limão, de graça para você. Vai me dizer que isso não vale a pena? É claro que vale a pena. Então pensem nisso antes de fazer a próxima compra, porque LRP é uma forma muito inteligente. Vocês não estão me ouvindo? Gente, vocês não estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo ou não? Ah, tá. É uma questão... Picotou bastante, estava picotando. Tá, aí é a minha internet. Peço desculpas. Mas procurem saber sobre o LRP, procurem ter mais informações para que a próxima compra de vocês seja na LRP, para vocês terem todos os benefícios que a doTERRA oferece. Isso para quem já é da doTERRA. E quem não é e que está ouvindo a gente aqui, procura quem convidou. Se você estiver vindo através do meu canal, você, por favor, fique à vontade para entrar em contato comigo. Ok? Então, eu vou abrir para perguntas. Vocês fiquem à vontade para me perguntar. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Tem microfone aberto causando ruído. Eu não consegui identificar de quem que é. Mas eu vou deixar vocês agora à vontade para vocês fazerem perguntas. Podem abrir o áudio, qualquer coisa, tá bom? Fiquem à vontade. Oi, Fabiane e a Suzane. Boa noite a todos. Boa noite, Suzane. Eu gostaria de saber sobre o Deep Blue para crianças, como que eu faço para fazer ele, a quantidade de fracionado que deve ser para a pele infantil. Suzane, para você usar de vez em quando na criança? De vez em sempre, que é um caso de artrite mesmo na infância. Uhum. E a que idade a criança? Tem 6 anos. Eu gosto muito sempre de frisar que
Na aromaterapia, a gente não tem uma coisa assim a ferro e fogo, como a gente encontra na alopatia, tá? Quando a gente está falando de diluição, a gente tem algumas nuances de que, nesse caso, alguns vão dizer dilui a 3%, outros vão dizer dilui a 5%, depende da tolerância. O que eu indico? Como a gente não sabe que tipo de sensibilidade que a criança pode ter, seja um pouquinho mais conservadora, seja um pouquinho mais conservadora no início, e depois você pode até ir ajustando isso, tá bom? 3% vai ser, eu não sei agora de cabeça, mas vai ser algo em torno de umas 6 gotinhas em 10 ml, tá? Faz a conta direitinho, considerando que 1 ml tem aproximadamente 20 gotas. Eu cheguei a colocar, a gente tem diversas tabelas que indicam ali os percentuais, o que significa em número de gotas de acordo com os ml que você está usando para diluição. Tem no meu Instagram, eu já coloquei uma tabela também bem bacana sobre isso, mas se você quiser fazer a conta, pensa que 1 ml tem 22 gotas em média, tá? E eu começaria com 3%. Uhum. Como é um contínuo, né? Um tratamento contínuo, no caso, seria bacana mesmo. Começar pela margem segura e vai dar resultado da mesma forma, né? Eu seria um pouco mais conservadora e observaria. Agora, quantas vezes, no caso, para passar nas juntas? Eu passaria umas 2 vezes por dia, talvez. No início, pelo menos. Muito obrigada, Fábio. Nada, mas isso é uma sugestão, tá? Tem sempre que Claro. observar se vai ter algum tipo de alergia, se vai ter algum tipo de incômodo por parte da criança. Bacana. Vou orientar direitinho, mas vamos fazer aí o nosso experimento. Tem que ir olhando para ir aprendendo e ganhando mais confiança, né, Fábio? Com certeza, mas sempre lembrando do uso seguro, sempre buscando o uso seguro. Claro. A Melissa Tá, Jó. Tá bom? Obrigada. Nada, imagina. A Melissa está me perguntando se eu dou curso de aromaterapia ou se ela entendeu errado. Não entendeu errado, Melissa. Eu disse que eu vou dar o meu primeiro curso dia 24 de novembro. Parece que está longe, mas está pertinho, né? Dá um pulo, chega dia 24 de novembro. Dá mais novembro que tem 2 feriados. Então, podem anotar na agenda. Eu vou dar um curso presencial de aromaterapia aqui no Rio, vai ser na Barra da Tijuca, e por isso eu estou botando num sábado, para que bastante gente possa comparecer aqui. Depois eu digo direitinho o valor, o que vai ter de conteúdo, tá bom? Mas dia 24 de novembro. E aí vocês podem convidar quem vocês quiserem. Mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Não? Muito obrigada pela presença de todo mundo. Eu vou depois disponibilizar, aviso quando eu disponibilizar, tá bom? No meu canal do YouTube. E espero vocês, como eu disse, agora a gente vai fazer às quartas-feiras, nesse mesmo horário de 9h30 da noite. Desculpa o pequeno atraso hoje, ficou um pouquinho conturbada aqui com a minha pequena que resolveu dar um tilt, criança é assim, né? Mas toda quarta-feira às 9h30 da noite nesse mesmo link. Então salvem o ID, salvem o link, que vai ser só entrar nele na próxima quarta-feira, tá bom? Um beijo e boa noite para vocês.